te protege? Quem te fortalece? Quem te enfraquece? Você sabe por que algumas coisas parecem simplesmente não andar para você? Muita gente sente um peso, uma angústia, um cansaço sem explicação, como se tivesse alguma coisa puxando a energia dela para baixo. O problema é que, enquanto você não entende a estrutura espiritual que está por trás disso, você continua sendo movido pelas forças que você nem percebe. Hoje eu vou te mostrar algo que explica muita coisa do plano espiritual. Eu sou Andresa Molina, fundadora do Espaço Humanidade. E ao longo desses anos, eu já ajudei mais de 30 mil pessoas a saírem do looping da escassez, da dor, dos ciclos repetitivos. E hoje eu quero te entregar uma das informações mais importantes dentro do estudo da espiritualidade séria, mas que quase ninguém explica de forma clara, que é a hierarquia espiritual. A estrutura que existe tanto do lado da luz quanto do lado da sombra. E no final desse vídeo você vai entender quem te protege, quem tenta te manipular e, principalmente, qual é o motivo que faz você sair da sua proteção espiritual sem nem perceber. Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque esse tipo de conteúdo precisa chegar para mais pessoas e para as pessoas certas. Agora, presta bastante atenção no primeiro conceito. Antes de falar sobre hierarquia espiritual, você precisa entender o que é uma egrégora. Egrégora é um grupo de seres ou pessoas que compartilham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e o mesmo propósito. Toda vez que várias consciências se unem em torno de uma intenção, uma força, um campo energético é criado. E essa força é real, ela ganha frequência própria. Por isso, existem egrégoras de cura e egrégoras de manipulação. Egrégora é uma força espiritual, um campo energético criado pela soma de pensamentos, emoções e intenções de um grupo de pessoas, agindo como uma entidade coletiva. Existem grupos pelo bem coletivo e grupos trabalhando pelo benefício de poucos em cima do sofrimento de muitos. E aqui vem uma chave importante. Tanto a luz quanto a sombra possuem organização, possuem estrutura, possuem hierarquia. E você, querendo ou não, está conectado a alguma egrégora agora. A pergunta é, qual? Agora, vamos começar pelo lado mais fácil de identificar. A hierarquia da sombra, ela funciona em 4 níveis principais. O primeiro é a falange, que é a camada mais próxima do mundo físico, onde estão as pessoas sendo influenciadas, manipuladas, muitas vezes sem perceber. Depois vem a legião, que já é um agrupamento maior, mais estruturado, com linhas específicas de atuação. Depois vem os chamados magos da escuridão. São seres que entendem profundamente as leis energéticas, mas utilizam esse conhecimento em benefício próprio. E acima deles tem os dragões, que trabalham no domínio dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Mas existe uma parte que quase ninguém explica. Cada nível possui os seus guardiões, protetores daquela estrutura. Os falangeiros protegem a legião. Os sombras protegem os magos. Os espectros protegem os dragões. E para que você entenda isso de uma forma simples, pensa em uma grande estrutura de poder aqui na Terra. Existe hierarquia, existe proteção do sistema. E o objetivo principal é manter a estrutura funcionando. No plano espiritual também existe isso. E quando você entende essa lógica, você começa a perceber coisas que antes estavam invisíveis. Agora, vamos para o lado da luz e presta atenção, porque a estrutura é praticamente a mesma. Também existe falange, legião, magos e dragões. E também existe guardiões espirituais trabalhando em cada nível. Mas existe uma diferença fundamental. Na sombra existe competição, disputa, controle, vaidade, cada um querendo ocupar mais espaço que o outro.
Já na luz existe cooperação. Quem aprende, ensina. Quem cresce, ajuda o outro a crescer também. Quem cura, compartilha sobre a própria cura. E é exatamente por isso que o bem vence o mal. Não porque ele seja mais forte, mas porque o bem coopera, enquanto a sombra se divide. A luz soma, a sombra fragmenta. E existem grandes egrégoras de luz trabalhando no planeta. Egrégoras que acolhem sem julgamento, sem separar quem merece e quem não merece. Porque na consciência da luz, todos continuam sendo filhos. Os chamados magos da luz são consciências sábias, são anciões espirituais, seres que compreenderam profundamente a movimentação energética da vida. E acima deles estão os dragões da luz, consciências que dominam os elementos pelo bem coletivo. Agora, eu quero entrar na parte mais importante desse vídeo. Porque quando eu falo de dragões da sombra, eu não estou falando de algo distante ou fantasioso. Eu estou falando de movimentos reais que atuam sobre as massas. Existem dragões da mídia, existe o dragão da manipulação energética, existe o dragão do controle através do medo. São estruturas que movimentam frequências coletivas. E sabe qual é a principal forma de capturar? O julgamento. Toda vez que você entra em julgamento condenatório, você se divide, você cria lados, você cria guerra, você cria um inimigo. E quando você cria um inimigo, você alimenta exatamente aquilo que está combatendo. Isso é muito profundo, porque muitas pessoas acreditam que estão lutando pelo bem, mas estão vibrando guerra o tempo inteiro. E guerra é frequência de separação. O Espaço Humanidade não trabalha atacando, trabalha protegendo. Porque quando você entra em combate constante, você sai da sua bolha de proteção. Antes de eu te entregar a maior chave espiritual, eu quero te fazer um convite. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se de alguma forma ele está tocando algo aí dentro de você, se inscreve no canal. Porque aqui no Espaço Humanidade a gente não fala de espiritualidade como teoria. A gente fala de consciência, energia e transformação real. E aqui está uma das maiores chaves espirituais. Você possui proteção energética o tempo todo. Mas quando você facciona, quando você entra em condenação, quando você cria separação, você se fragmenta. E quando você se fragmenta, a sua frequência sai da proteção. E isso vale também contra você mesmo. Toda vez que você se condena, se culpa, se destrói internamente, você também está se dividindo, está se fatiando energeticamente. E quanto mais fragmentado você fica, mais vulnerável você se torna. É exatamente isso que muitas egrégoras das sombras desejam. Tirar você do centro, tirar você da proteção, tirar você da consciência. E agora eu quero fazer uma pausa importante aqui. Se tudo isso está fazendo sentido para você e você sente que precisa aprender a fortalecer a sua proteção energética de verdade, eu quero te dar um presente muito especial. 30 dias gratuitos da nossa comunidade online, aqui no Espaço Humanidade. Lá dentro, nós fazemos desenvolvimento espiritual e mediúnico, tratamentos energéticos, salas de terapia para acolher as suas dores e ensinamentos práticos sobre energia e espiritualidade para fortalecer a sua bolha de proteção espiritual no dia a dia. Então, se fizer sentido para você, o link para entrar na nossa comunidade está aqui na descrição. Agora, deixa eu fechar com a parte mais importante. Hoje, você entendeu 3 grandes chaves. A primeira: toda egrégora nasce de pensamentos, sentimentos e propósitos compartilhados. A segunda: tanto a luz quanto a sombra possuem estrutura e hierarquia. E a terceira, talvez a mais importante, a diferença entre luz e sombra está na cooperação e na divisão. A sombra divide, a luz
une, e é o julgamento condenatório que tira você da sua proteção sem que você perceba. Então, observa a sua vida, observa quantas vezes você entrou em guerra, quantas vezes viveu em condenação, quantas vezes se atacou internamente, porque muitas vezes é exatamente aí que a sua energia começou a enfraquecer. E se você sente que existem movimentações espirituais acontecendo na sua vida, se anda acordando cansado, angustiado, drenado, eu quero te recomendar o próximo vídeo que está aqui nos cards. O que está rodando no seu campo astral. Ele aprofunda exatamente como navegar nessas frequências sem se perder nelas. E antes de ir embora, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, porque tudo o que eu compartilho aqui tem um único objetivo: te ajudar a despertar com consciência e fortalecer a sua própria luz. E agora, me conta aqui nos comentários, depois desse vídeo, você consegue perceber momentos da sua vida em que você foi capturado pelo julgamento e acabou entrando em frequências de sombra sem perceber? Eu vou ler todos os comentários e a gente se vê no próximo vídeo.